Olá, boa noite. 3 pessoas são presas suspeitas de integrar um esquema de furto de combustível em Maceió. Este é um dos nossos destaques e veja também. Cresce o número de audiências por videoconferência no sistema prisional alagoano. Elas garantem economia para os cofres públicos. Justiça determina reintegração de posse em áreas de assentamento. E tem também as notícias do futebol, porque os times alagoanos jogaram no fim de semana. Você vê agora no Jornal do Estado. A Divisão Especial de Investigação e Capturas, a DEIC, descobriu um esquema de furto de combustível que resultou num prejuízo de R$1 milhão a uma distribuidora. 3 pessoas foram presas na parte alta de Maceió. O repórter Evandro Amorim tem as informações. Oi, Evandro, boa noite. Boa noite, Italine. Boa noite a todos. Isso mesmo, Italine. 3 homens foram presos por desvio de combustível. A prisão aconteceu no bairro Tabuleiro do Martins. Quem vai contar como é que ocorreu essa operação é o delegado Fábio Costa. Doutor, boa noite. Como é que ocorreu a identificação e a prisão dos 3 homens? Boa noite a todos. Os policiais civis aqui da DEIC estavam investigando uma associação criminosa, na verdade, que estava praticando desvio de combustível de uma distribuidora. Os policiais, então, após esses dias de investigação, resolveram dar o flagrante, né, nesses indivíduos. Então, foram presos José Vander Carlos da Silva, de 42 anos, e Anderson da Silva, de 34 anos, que eram funcionários da distribuidora. Eles, toda vez que iam fazer uma entrega de combustível nos postos, eles reservavam uma parcela desse combustível para entregar um receptador, que era o Valdir Bernardo da Silva, de 52 anos, que já ficava aguardando no galpão que esse caminhão tanque chegasse até o local, até o galpão, para despejar esse combustível que era desviado. Os donos da distribuidora relataram que o prejuízo já chega a mais de R$1 milhão com essa prática ilícita desses maus funcionários. Os 3 foram presos e responderão por furto qualificado, os 2 funcionários, o receptador por receptação qualificada e os 3 responderão por associação criminosa. Eles revendiam esse combustível a um preço bem mais barato no mercado, é isso? Exatamente. Os funcionários repassavam esse combustível a R$2 e o receptador vendia, por sua vez, a R$2,40, obtendo um lucro de apenas 40 centavos. O volume era tão alto de combustível que, mesmo assim, eles conseguiam lucrar um alto valor com essa prática ilícita e responderão nas penas da lei. Estão à disposição da Justiça e esperamos que a prisão seja convertida em prisão preventiva para que eles passem um bom tempo atrás das grades. Muito obrigado, doutor Fábio, pelas informações. Eu volto ao estúdio com você, Italine. A Câmara de Vereadores de Rio Largo instaurou uma comissão especial para investigar irregularidades na gestão do prefeito Gilberto Gonçalves. As denúncias contra o prefeito dividem opiniões. Há quem diga que o gestor é alvo de perseguição política, mas a maioria afirma que as acusações são verdadeiras. O que eu acho é uma perseguição a ele, porque ninguém nunca teve dentro de Rio Largo um prefeito igual a ele. Nunca, entendeu? O prefeito de Rio Largo está na história de Rio Largo. Todos os gestores que passaram por Rio Largo, não chega o rastro do prefeito que nós temos. O que ele faz no nosso município, perseguição ao funcionário, perseguição aos comerciantes. Só não é perseguido aqueles que é contratado, que é o povo dele, né? Que é pago para defendê-lo. Segundo este comerciante, existem várias evidências e provas contra o prefeito. Essas acusações procedem, não é só isso. Se for aprofundar, é muito mais grave do que foi denunciado. Semana que vem estamos preparando uma nova denúncia na Câmara para que seja feita uma nova comissão de inquérito para apurar novos fatos, outros indícios de irregularidade cometidos pela prefeitura, pelo prefeito da cidade de Rio Largo. Rio Largo hoje está uma cidade abandonada. Rio Largo, o prefeito, o que ele sabe fazer é só perseguir comerciante, empresário e o funcionário público. Rio Largo hoje acabou-se, não tem emprego. Então isso tem
prejudicado a população. Com certeza. Pra você ter ideia de uma coisa, a área da construção civil em Rio Largo, ninguém mais constrói nada em Rio Largo, porque não tem alvará de construção. Aí o que acontece? A gente deixa de gerar na faixa de 5 mil empregos só na construção civil em Rio Largo. No documento entregue à Câmara Municipal de Rio Largo, o prefeito Gilberto Gonçalves é acusado de improbidade administrativa por utilizar de forma indevida a máquina pública e nepotismo. De acordo com Ricardo Gondim, autor da denúncia, o prefeito utiliza carros oficiais para transportar animais para a empresa particular dele e nomeou os 2 filhos como secretários do município. A senhora Gabriela, filha, menina que tem 19 anos, e a lei orgânica do município diz que só pode assumir uma secretaria após seus 21 anos e um dia. Por esse motivo. Segundo, o seu Gilberto Gonçalves, filho do prefeito, também assume uma secretaria, onde ele é administrador de empresa, e isso não condiz com a lei. Também o seu assessor particular, senhor Cláudio Ferreira, que assume também no gabinete do prefeito uma assessoria, e ele também é um administrador de empresa e também não pode. Por esses motivos, tantos outros, que eu vim a público denunciar a Câmara de Vereadores de Rio Largo. Ricardo Gondim foi coordenador da campanha de Gilberto Gonçalves em 2016, mas não teve oportunidade de trabalho com o prefeito depois que assumiu o comando da cidade. Mesmo assim, garante que a motivação da denúncia não é pessoal. Não é da minha índole essa questão pessoal. É público e notório, afirmo e repito ao povo da minha querida Rio Largo, que é o descaso que ele vem fazendo com a sociedade de Rio Largo, não só com funcionários, não só com os comerciantes, como os moradores no modo geral. Então esse rapaz tem que ter limite e ele não está acima da lei. A partir de agora, uma comissão especial processante formada por 3 vereadores vai apurar os fatos e verificar as provas contidas no documento. Eles têm até 90 dias para concluir a investigação. A comissão se reuniu já a partir das 13 horas, dando início e encaminhando ao prefeito para que ele tome ciência da denúncia para que ele possa fazer a sua defesa no prazo de 10 dias. Se as acusações forem comprovadas, o prefeito de Rio Largo pode ter o mandato cassado. E se provando, não é, com fatos concretos e com provas cabais que houve realmente a infração político-administrativa. Mas aí, ao decorrer dos andamentos da comissão, dos procedimentos legais que a comissão fará, norteando-se sempre por este decreto e havendo-se comprovação realmente, pode-se chegar à cassação do mandato. E aí haverá, obviamente, a elaboração do parecer por parte da relatoria e o plenário, em sua soberania, que decidirá se acatará ou não o parecer. E aí ele poderá optar pela cassação ou não, a depender, obviamente, do que for posto e do que for estudado em relação às provas colocadas e estudadas. Na última sexta-feira, dia 31 de maio, os vereadores que compõem a Comissão Especial Processante encaminharam à Prefeitura uma cópia da denúncia junto com uma notificação. A Câmara aguarda agora um posicionamento do prefeito Gilberto Gonçalves. E nossa produção entrou em contato com o prefeito, mas ele não quis se pronunciar. Um total de 33.179 idosos e deficientes físicos maceioenses que recebem até um salário mínimo da Previdência Social por meio do benefício de prestação continuada, o BPC, podem ficar sem esse dinheiro a partir do dia 20 de junho. Alan Garcia tem as informações. Aqui em Maceió, aproximadamente 32 mil pessoas recebem esse benefício, que, se for cortado, está previsto a partir do dia 20 de junho, agora 20 desse mês. A gente está com a Adriana Barros, que é assistente social aqui da Secretaria Municipal de Assistência Social, que vai explicar para a gente primeiro que benefício é esse, né, Adriana? A gente está falando tanto, tão preocupado, né, sobre esse benefício, sobre o corte dele. Vamos fazer o pessoal entender que benefício é esse e que importância ele traz para essas pessoas.
Olha, esse benefício é o benefício assistencial à pessoa com deficiência ou ao idoso que não pode prover a sua subsistência. Então, é aquela família que tem uma renda per capita menor do que 1/4 de salário mínimo e que tem alguma pessoa com deficiência ou algum idoso e aí pode requerer esse benefício junto ao INSS. Os beneficiados precisam atualizar cadastro, precisam ir até algum local para entregar a documentação, comprovar que estão vivos? Sim, no caso do cadastro, ele vai procurar uma unidade de CRAS aqui em Maceió, ou CASA, que é uma unidade da prefeitura que atende ali em frente à Praça da Faculdade, para poder ter todo o atendimento técnico, ter todas as orientações e fazer o seu cadastro. No caso de necessidade de ir no INSS, só em alguns casos que já houver realmente o bloqueio do benefício, a gente caminha para o INSS para que ele vá e leve a documentação exigida naquela comunicação que ele recebe no INSS. 3 pessoas morreram e 2 ficaram feridas depois que um ônibus bateu em uma árvore na L220 no município de Campo Alegre. Segundo o Corpo de Bombeiros, 2 das vítimas ficaram presas às ferragens e foram removidas pelos militares, mas já estavam mortas. Apenas 2 pessoas sobreviveram ao acidente. Elas foram atendidas pelo SAMU. Ainda não há informações sobre o que teria causado a colisão. As audiências por videoconferência no sistema prisional garantem celeridade processual e economia para os cofres públicos. Esse método já existe desde 2015 em Alagoas e a cada ano se percebe um aumento no número de custodiados atendidos. Audiências por videoconferência e televisitas contribuem para a celeridade processual. A modernização das audiências é uma parceria da Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social, a SERES, e o Tribunal de Justiça de Alagoas. O objetivo principal da audiência por videoconferência é gerar economia. Por mês, o sistema prisional gasta R$ 150 para realizar 25 audiências por videoconferência. Em 2018, foram realizadas 2.685. Há uma economia efetiva, dados que nós fizemos de 2018, essa plataforma gerou uma economia de quase R$ 1 milhão para o sistema prisional. O uso do recurso através da audiência de videoconferência é revolucionário e agiliza o processo do detento com o juiz ou o advogado. No caso da videoconferência, nesta televisita autorizada, a jovem detenta fala com o companheiro, também detento, em uma cidade do Agreste. Tudo o que é dito é registrado por um funcionário. Televisita, a gente começou recentemente, 3, 4 meses atrás. Então a gente faz só 3, todas as segundas-feiras. A população que necessita, no caso das mulheres que tem um parente de primeiro grau no presídio do Agreste, é pequena, então a gente consegue atender a todas. A gente realiza mais ou menos por mês entre 10 e 12 televisitas. Agora, audiências, eu faço uma média de 250 por mês, quase 3 mil por ano. Em Maceió, a vacinação contra o H1N1 continua exclusiva para os grupos prioritários. O Adson Correia explica. E para explicar melhor sobre esse assunto, eu converso com a gerente de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Eunice Almorim. Então, qual é a meta que vocês pretendem atingir agora? Boa tarde. Boa tarde. A meta estipulada pelo Ministério da Saúde é a gente vacinar no mínimo 90% do público-alvo, tá? Maceió já atingiu os 90% no geral, porém, alguns grupos não conseguimos ainda chegar a 90%, tá? Outros, a gente até ultrapassou 100%, tá? Os grupos que a gente ainda falta alcançar 90% são as crianças de 6 meses, a menor de 6 anos de idade, as gestantes, puérperas e os policiais. Então, esses 4 grupos, a gente está com uma dificuldade para que essas pessoas procurem a vacinação, né? São quantos pontos espalhados em Maceió? Esses pontos continuam?
foi estendido a vacinação até o final de semana nos postos volantes, tá? A partir de hoje, segunda-feira, continua a vacinação para o público-alvo apenas nas unidades de saúde. Ou seja, nos postos de saúde, quais são aqui na capital? São todos? A gente tem em média de 63 unidades de saúde com sala de vacina. Certo. Então, a orientação é que policiais militares, civil, criança de 6 meses... A menor de 6 anos de idade, as gestantes, as puérperas, elas se procurem uma unidade de saúde e sejam contempladas com a vacinação. Não quer dizer que as outras pessoas que fazem parte do público-alvo, que ainda não tomou, podem sim também ainda se vacinar. Prazo para isso? Até enquanto tiver vacina, tá? E como eu já falei, alguns públicos a gente já ultrapassou 100%, tá? Então a gente vacinou além do que estava previsto pelo Ministério da Saúde, tá? Só alguns que a gente ainda não conseguiu alcançar 90%. Então a vacinação vai estar na unidade de saúde até enquanto tiver a vacina disponível. Por determinação da Justiça Federal, diversos órgãos de proteção ambiental realizaram a reintegração de posse de 2 lotes do assentamento Sebastião Gomes, em Flecheiras. As viaturas do INCRA, do IBAMA e da Polícia Militar chegaram cedo às áreas reintegradas no assentamento Sebastião Gomes, no município de Flecheiras. Os tratores colocaram abaixo toda a estrutura montada pelos invasores. Nós vimos a necessidade de pedir, né, à Justiça Federal que nos concedesse essa autorização, uma vez que a área é uma área de reserva do assentamento. Então, o assentamento de reforma agrária, o nome ele diz que é reformada, a área ela foi reformada para que nós colocássemos famílias, né, com perfil para participarem do Programa Nacional de Reforma Agrária. As 2 áreas estão na faixa da Mata Atlântica, por isso são protegidas por lei e devem ser preservadas. Às vezes, pelo próprio assentado, onde nós temos a nossa legislação, os nossos normativos do INCRA, faz com que a gente tome as providências para com o assentado. Mas um terceiro, um invasor que esteja nessas áreas, a gente, para evitar determinados problemas, a gente está pedindo oficialmente à Justiça Federal para que ela nos conceda essas reintegrações, para que a gente possa, assim, deixar essas áreas de reserva realmente preservadas. No próximo bloco, a gente fala dos resultados dos jogos do fim de semana. O CRB venceu o São Bento, mas o CSA foi goleado pelo Atlético Mineiro. É já já.